tarde, boa noite. Eu me chamo Thiago, eu sou estudante de Sistema de Informação do ano de 2024 e por meio dessa videoaula eu venho ensinar a vocês a como utilizar gráficos e colunas. Gráfico de coluna, de pizza pelo Google Sheets, o famoso Excel Online, certo? Aqui eu tenho dados simulados que meu colega utilizou. Eu tenho um total de data, categoria e valor. E a gente vai aprender a como transformar esses números, essas letras, essas palavras em um gráfico bonito para a gente visualizar melhor cada coisa aqui. A gente tem a parte de dados, onde tem os dados completamente brutos aqui. E tem a parte de resumos, que tá por onde a gente vai começar, que são os dados mais resumidos aqui, que a gente tem a categoria e o total. Primeiramente, aqui no seu Google Sheets, você vai inserir. E em inserir você tem essa opção chamada gráfico. A gente vai clicar no gráfico e vai abrir essa telinha, essa opçãozinha aqui. Você vai vir aqui à direita. Aqui tem as opções de tipos de gráfico. Aqui no tipo de gráfico, a gente tem vários tipos de gráfico. Tem linhas, áreas, colunas, barras, pizza, dispersão, mapa e outros. O que iremos utilizar nessa aula seremos o de pizza e o de coluna. Primeiramente a gente vai usar o de pizza. Selecionar o de pizza. Vocês percebem que vai abrir uma opção de editor de gráficos. Tem configurações e personalizado. A gente vai primeiro adicionar um marcador. O que seria um marcador? Vai ser a coluna, que é a categoria. A gente vai selecionar toda a coluna. Não toda, né? A gente vai pegar daqui até lazer. Opa, calma, uma coisinha aqui. A gente vai pegar essa aqui toda, basicamente, toda a coluna. Ok? Agora a gente vai pegar o valor, que seria o valor. O valor vai ser total. BB. Você percebe que o gráfico ele já se formou. O gráfico, de maneira crua, ele está formado aqui. Que vocês percebem que de lazer foi gastado 11%, de venda 22%, transporte 13%, alimentação 17% e extras também 3%. Agora a gente vai deixar esse gráfico um pouquinho mais bonito, certo? Vai clicar aqui em área de gráfico, redimensionar gráficos. Aqui a gente vai clicar em agregar, porque eu sinto que fica só um gosto meu, pessoal meu. Eu sinto que fica um pouquinho mais bonito. E aqui a gente vai personalizar. Em estilos de gráficos, você pode mudar o fundo, a cor do fundo, ó. Colocar uma cor preta de fundo, ficar totalmente preta, mas o branco é o mais recomendado nesse tipo de situação. A gente pode mudar a fonte dos textos aqui, do salário, transporte, lazer. Eu vou deixar bem forte no white. E também a gente pode colocar uma cor diferente na borda, né? Tava cinza, eu coloquei uma cor mais preta agora, mais escura. Ok? Aqui em gráfico de pizza você percebe que tem a circunferência interna, a cor da borda, que vai mudar a corzinha da borda do gráfico. Vamos colocar a circunferência 50%, ó, ele vai diminuir ou aumentar o centro, né? 100% fica assim. Aí vamos colocar em 25%, fica desse jeito. E 75% fica como se fosse uma bola, uma pneu no caso, né? Vamos deixar como pizza mesmo, em 0%. Deixar essa borda preta. O marcador de fatia, a gente pode colocar uma legenda, ó, transporte, para ficar bonitinho. O valor também, a gente pode colocar porcentagem e valor de porcentagem. Não fica, acho que legenda fica um pouquinho, mas não faz sentido ter. Acho que porcentagem realmente faz mais sentido existir aqui. A gente pode mudar também a fonte dos gráficos, dos números, certo? Vamos colocar em white mesmo, que é a mais forte possível. Opa, foi uma queda de energia. Agora em fatia de pizza a gente pode mudar as cores, né? Tipo, tem de venda, é uma cor azul, a gente pode colocar uma cor mais de venda, é uma verde, né? Verdezinha, cor de venda. Ok, de salário, a gente pode pegar uma cor, um verdinho mais escuro assim. Em extra a gente pode colocar um extra, um branco. Extras assim. Agora em alimentação a gente pode colocar um azulzinho, isso aqui. Transporte, uma coisinha mais yellow assim. Lazer a gente pode colocar vermelho. Pronto. Assim a gente deixou o nosso gráfico de pizza um pouquinho mais personalizado. Deixou aquela no modo padrão e deixou mais no caso a nossa cara, né? A cara de como
E agora adicionar títulos, né? O título do gráfico vai ser categoria total, vamos ver, gráfico de custos. Ou, gráfico de custo, ou custo total, vamos ver. Custo total do mês. Pronto. Vamos colocar assim, ou só custo total. Gastos total pode ser também, ó. Gastos total. Aqui eu vou colocar em white para ficar bem coisa e vou colocar a cor do texto como preto, né, para ficar bem escurinho. Tem o tipo de fonte, o tamanho, a gente pode colocar em 10, 14, 16, eu costumo colocar em 16, acho que fica melhor. 16 pode ficar melhor, mas 20 fica melhor ainda. Vou deixar em negrito, tem como deixar do ladinho assim, fica mais bonitinho. A gente pode também colocar a legenda, né, vamos ver, colocar a legenda e colocar só gastos. Wide, vou colocar uma cor, deixa essa corzinha mesmo, coloca em negrito. E o tamanho eu acho que em 14 fica legal. É isso. Legenda. Bom, em legenda tem automático, esquerda para cima, para baixo. Vamos deixar, vamos ver. De baixo fica legal, esquerda fica desse jeitinho, direita fica desse jeito, com marcador. Eu acho que fica mais interessante com marcador, ao meu ver fica mais bonitinho. A gente pode mudar a cor também, vamos ver uma cor mais escura assim. Perfeito. Basicamente assim que se monta um gráfico de pizza. E agora a gente vai ir para o gráfico de colunas, que vai ser na parte de dados agora. Dando continuidade, iremos agora ver dois gráficos diferentes. O gráfico de linha e o gráfico de colunas. Vamos primeiro ver o gráfico de colunas, de linha no caso, gráfico de linhas. Aqui em inserir, vamos em gráfico. Vai aparecer o gráfico aqui, vamos puxar um pouquinho mais para o lado. Em tipo de colunas, a gente vai em a parte de linhas e nossa primeira opção. Certo? Agora iremos usar as duas colunas específicas, que vai ser a coluna A e a coluna C. Vamos primeiramente usar o eixo X, vamos adicionar da célula do A2, até o A121. Shift, Ctrl, setinha para baixo, seleciona tudo. Pronto. E vamos adicionar uma série que vai ser a parte de valores. Seleciona o C2. Shift, Ctrl, setinha para baixo, seleciona tudo. Ok. O nosso gráfico está tecnicamente pronto. Os dados já estão aqui inseridos, já tem os valores, só que ele está tecnicamente cru também. Não é muito informativo assim. Então vamos dar uma alterada e deixar ele um pouquinho mais bonito. Clicando, vamos primeiro colocar um título nele, em personalizar. Em títulos, a gente vai procurar no título do gráfico, vamos colocar gastos. Vamos colocar na fonte white, em negrito, e vamos colocar na cor preta. Vamos agora colocar no valor vertical valores. Mesmo esquema, wide, negrito, cor preta já vai automático, horizontal vai ser datas. White, cor automaticamente vai ser preta, a gente coloca em negrito. Perceberam que o gráfico já está um pouquinho mais legível, mais entendível, mais bonito, podemos dizer assim. Só que a gente vai deixar ele um pouquinho melhor. As datas estão muito bagunçadas. Então a gente vai clicar nelas, vai levar automaticamente para o eixo horizontal aqui. Vamos mudar a inclinação delas, vamos colocar em 30 graus. Certo, vamos mudar o tamanho também para 10. Perfeito. Ficou um pouco mais entendível você pegar para ver que esse aqui é no dia 1º, esse aqui é no dia 2 e assim por diante. Mas a gente também pode aumentar um pouco mais o gráfico, porque como são muito dados, a gente pode deixar ele maior, menor, mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. O gráfico, as colunas estão indo na cor azul, a gente clicar nas colunas vai mandar diretamente para a aba de série, que é daqui das linhas. Então a gente pode mudar para a cor. Como são gastos, vamos adicionar uma cor vermelha, certo? E assim o nosso gráfico está tecnicamente pronto, né? Esse aqui é laranja, assim, um vermelhinho mais
Ou eu sou daltônico? Isso aqui mesmo, essa cor mesmo. O nosso gráfico está tecnicamente pronto. Assim está o nosso gráfico de gasto. A gente consegue ver extremamente onde foi o dia que a gente gastou, o quanto a gente gastou no dia, como no dia 1º aqui. A gente gastou, no dia 2 a gente gastou 1.680. E no dia 1º de maio a gente gastou 592. No dia 3 foi a data que a gente gastou mais, no dia 3, 1.954. E a data que a gente gastou menos foi de 17,55. Certo? Então esse aqui é o gráfico de linhas. Vamos agora seguir para o gráfico de colunas, né? Mesmo esquema, inserir gráficos, tipo de coluna, vamos arrumar aqui rapidinho. Vamos colocar gráficos, tipo de gráfico, no caso vamos colocar colunas, aqui em colunas. No eixo X vamos adicionar do A2 até o A121. Ctrl Shift, não, Shift e Ctrl setinha para baixo, você seleciona tudo. Perfeito? A série vai ser do C2 ao C121. Shift quando você tinha para baixo para selecionar tudo. Enter. Certo. Aqui está o nosso gráfico de coluna. Ele é grande, tem muitos dados. E ele, para mim, ele é melhor do que o gráfico de linhas. Então, é uma opinião pessoal minha. Mas agora a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com o gráfico de linhas. Vamos deixar ele mais bonito, mais visível, mais legível. Vamos clicar aqui em datas, primeiro. Vamos colocar no tamanho 10, fonte Arial mesmo e inclinação de 70 graus. Pronto. Vamos agora no título. Título do gráfico. Vamos colocar gastos. Vamos colocar em wide, negrito, cor preta. Certo? Título horizontal, datas. Colocar em Arial. Tamanho 10. Negrito. A cor já vai tamanho. Opa. Tamanho não, vou colocar 14 de tamanho. White. Negrito. Foi automaticamente preto. Então vamos colocar o título vertical, que vai ser os valores. Mesmo esquema do Tata. White. Tamanho 14. Negrito. E já faz mais preto, então vamos deixar preto. Ou a gente pode deixar em 10 também. Esses valores aqui. Creio que fica um pouquinho melhor assim. Exatamente. E assim está basicamente pronto o nosso gráfico. Agora vamos apenas mudar a cor das colunas. Clicando nelas aqui. Vamos colocar numa cor vermelha. É a mesma cor da outra. Essas linhas a gente pode colocar preta não. Vermelho também. Certo? E assim ficou nosso... A gente vai deixar em branco. Em branco fica melhor. Ok. E assim o nosso gráfico de colunas está feito. A adição de gráficos e manipulação de gráficos aqui no Google Sheets é simples. Então eu espero que tenha entendido muito bem. E... Bom, bons estudos e boas aulas e muito obrigado pela atenção.